Olá, queridos, graça e paz, e que Deus te abençoe mais esse dia, tudo bem? Estamos de volta, a gente está falando sobre a importância de ser cheio do Espírito Santo, e a gente já falou das duas experiências, já falamos de o que é o batismo no Espírito Santo, já falamos do que ele nos capacita, e a gente está respondendo agora essa pergunta: tem alguma evidência? Qual é a evidência física? E eu estou te falando, que em 4 passagens no livro de Atos, que aparece o Espírito Santo vindo assim, sendo derramado sobre pessoas sendo cheias do Espírito Santo, acontece a repetição de um padrão, tá? E em 3 delas está muito claro uma evidência física. E em uma delas fica ali implícito, sabe? Em 2 delas, na verdade, fica implícito. Eu quero te mostrar exatamente isso. Já te mostrei 2 delas onde está claro que aqueles que foram cheios do Espírito Santo começaram a falar em outras línguas. Tanto em Atos 2, como em Atos 10, na casa de Cornélio, falando em outras línguas, e Pedro confirmou isso. Existe uma outra passagem também, onde o apóstolo Paulo, está lá em Atos 19, onde o apóstolo Paulo ele chega numa determinada cidade, e ele observa que ali tinha alguns discípulos que haviam se convertido, haviam recebido o Senhor Jesus. E aí o apóstolo Paulo pergunta para eles assim, Atos 19, vem cá, quando vocês se converteram, receberam Jesus, vocês receberam também o Espírito Santo? Paulo não está falando do Espírito Santo como habitação, porque isso é automático. Quando eu recebo Jesus, o Espírito Santo vem habitar em mim. Paulo está falando do revestimento do poder, do batismo. E aí eles respondem, olha, a gente nem sabe que sequer que existe o Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo, não, peraí, então está errado, vamos resolver isso. E aí, o que acontece? Paulo impõe as mãos sobre eles, sabe? E vem sobre eles o Espírito Santo. E tanto eles falavam em línguas, como também eles profetizavam. Olha só que legal. Não é legal isso, gente? Então, o falar em línguas estava presente em Atos 2, o falar em línguas está presente aqui em Atos 10, e o falar em línguas também está presente em Atos 19. Bem claro a repetição. Imposição de mãos, batismo no Espírito Santo, as pessoas sendo cheias, e o falar em línguas sempre presente. Sempre presente. Tá bom? Tem uma outra passagem também, que é na vida do próprio apóstolo Paulo, aonde o que acontece? O apóstolo Paulo ele recebe aquela visita de Jesus, encontra com Jesus, ele fica cego, ele cai do cavalo, ou ele cai no poder de Deus, ele é levado para a casa de uma determinada pessoa, Deus aparece, Jesus aparece a Ananias e manda ir lá orar por ele, com uma missão muito específica. E Ananias fala isso, Então, Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Paulo e disse, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho onde vinhas, para que 2 coisas, recuperes a visão e fiques cheios do Espírito Santo. E aí, Ananias impõe as mãos sobre ele, ora e Paulo é cheio do Espírito Santo. Não aparece nessa passagem que Paulo falou em outras línguas, mas lá no livro aos Coríntios, na carta aos Coríntios, Paulo dá a seguinte declaração. Ele fala o seguinte, olha, eu falo em línguas mais do que todos vocês, dou graças a Deus por isso. Então, aqui não aparece que Paulo falou em língua, então não está uma evidência clara que o falar em língua estava presente. Mas depois a gente vê e sabe que Paulo ele orava em línguas, ele falava em línguas, então tudo leva a crer que Paulo aqui, quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele também falou em outras línguas. Você está entendendo? Que o falar em outras línguas está sempre presente quando a pessoa é cheia do Espírito Santo? Estou te mostrando pela palavra de Deus em todas as passagens que falam sobre isso, tá bom? Então guarda essa informação aí que no próximo vídeo eu vou te mostrar mais uma passagem, tá bom? Deus abençoe você no nome poderoso de Jesus.